Olá! Você acabou de chegar na aula de matemática. Eu sou a professora Thaís e vou falar sobre divisão. Vamos ver alguns problemas que podem ser resolvidos usando a operação da divisão? Vamos identificar no enunciado quais são os dados que a gente precisa para resolver o problema e qual é a resposta que a gente vai dar à pergunta, pois todo problema tem uma pergunta que a gente tem que responder. O primeiro problema é: para realizar um jogo entre 3 crianças, devem ser repartidas igualmente entre elas as 15 cartas deste jogo. Quantas cartas cada criança deve receber? Então vamos ver uma das maneiras para resolver esse problema é fazer um desenho. Se você não entende o enunciado de um problema, se você não sabe que operação usar, uma das maneiras de resolver, você pode fazer um desenho. É o que eu vou fazer aqui. Eu tenho 3 crianças. Como eu não sou uma desenhista muito boa, eu vou desenhar bonequinho de palito para representar as crianças. Você também não precisa fazer um desenho complicado, tá? Eu tenho 3 crianças e eu tenho 15 cartas do jogo para distribuir entre essas crianças. Uma das maneiras que você pode fazer é começar dando uma carta para cada criança. Bom, eu tinha 15 cartas, eu já distribuí 3 e eu ainda tenho cartas sobrando. Então, vou continuar dando uma carta para cada criança até que a gente não tenha mais cartas para distribuir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Será que nessa distribuição todas as crianças ficaram com a mesma quantidade de cartas? Vamos ver. A primeira recebeu 1, 2, 3, 4, 5. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, eu dividi 15 cartas para 3 crianças e cada uma ficou com 5. E eu usei a maneira de distribuição que em geral a gente usa quando a gente está jogando. A gente vai dando uma carta para cada um até as cartas acabarem. E depois você confirma se todos receberam um número igual. Então, essa divisão aqui eu posso representar assim: 15 cartas divididas por 3 crianças deu 5 cartas para cada criança. O nosso problema, a pergunta era: quantas cartas cada criança deve receber? A gente já tem condição de responder? Sim, cada criança deve receber 5 cartas. Vamos ver outro problema? Um professor vai organizar a classe de 20 alunos em 2 grupos, com a mesma quantidade de integrantes. Quantos alunos haverá em cada grupo? Você, antes de ler o enunciado do problema, você pode pensar o seguinte: a turma tem 20 alunos e o professor vai dividir em 2 grupos. 20 alunos. Eu vou representar os alunos por cabecinhas, tá? (14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). Eu desenhei aqui 20 alunos e o professor quer dividir a turma em 2 grupos. Posso dividir em 2 grupos, posso dividir meninos para um lado, meninas para o outro lado. Posso dividir alunos mais altos dos alunos mais baixos. Posso dizer assim: dividam a turma em 2 grupos, e daí os alunos se separam conforme as amizades que eles têm.
Mas eu continuando a ler o enunciado, eu vi que tinha que dividir em grupos com a mesma quantidade de alunos. Aí eu tenho que descobrir quantos alunos eu tenho em cada grupo, certo? Então eu vou fazer assim, eu vou chamar um grupo de A e outro grupo de B. Mando o primeiro aluno para o grupo A, o segundo para o grupo B. É a mesma divisão que a gente fez com as cartas, tá? Um aluno vai para o A, outro vai para o B. Um vai para o A, outro vai para o B. Até acabarem todos os alunos da turma. Como que a gente tem certeza de que os dois grupos têm o mesmo número de alunos antes de terminar de fazer a divisão? É porque o último aluno tem que ir para o grupo B. Porque senão faltou um aluno para o grupo B. Bom, o último aluno foi para o grupo B, então eu consegui dividir em duas partes iguais. Vamos contar? Quantos alunos tem no grupo A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No grupo A tem 10 alunos. E no grupo B, quantos alunos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, então a gente dividiu em dois grupos iguais. 20 dividido em dois grupos deu 10 alunos em cada grupo. Agora que a gente já resolveu alguns problemas usando desenhos, vamos tentar resolver o problema sem usar desenhos. Luísa tem uma coleção de botões. São 16 botões nas cores azul, amarela, preta, vermelha e verde. Ela quer dividir esses botões em caixas com 4 botões cada uma. Quantas caixas serão necessárias? Tá, a pergunta diz, quantas caixas serão necessárias? E ela quer dividir os botões em caixas com 4 botões em cada uma. Será que a cor do botão é importante para resolver esse problema? Aqui pergunta como dividir usando a cor? Não. Veja que o problema tem as cores, mas as cores não influenciam no resultado. Então a Luísa tem 16 botões e ela quer dividir esses 16 botões em caixas. Tá? Vamos apagar aqui. Ela tem 16 botões e cada caixa tem que ter 4 botões. 16. 16 dividido em grupos de 4, tá? Quantas caixas será que é possível formar? A gente pode pensar, por exemplo, que se eu fizer uma caixa, eu vou ter 4 botões. Se eu fizer 2 caixas, eu vou precisar de 8 botões. Se eu fizer 3 caixas, eu vou precisar de 12 botões. E se eu fizer 4 caixas, eu preciso de 16 botões. Então, se eu dividir 16 em grupos de 4, eu vou conseguir 4 caixas. Porque 4 vezes 4 botões são 16 botões. Então, a resposta desse aqui é: quantas caixas serão necessárias? Serão necessárias 4 caixas para guardar os 16 botões. E o último problema é assim: Manuel distribuiu igualmente 18 moedas em 2 cofres. Quantas moedas Manuel colocou em cada cofre? Então, eu tenho que dividir 18 moedas em 2 conjuntos do mesmo tamanho. Uma das maneiras para fazer isso é o cofre A, o cofre B, e eu vou dando uma moedinha para cada um. Mas a gente está tentando resolver esse problema sem usar desenhos.
Então, eu tenho que dividir o 18 em duas partes do mesmo tamanho. 18 dividido por 2. Quantas moedas será que ele colocará em cada cofre? Tá? Se ele colocar 3 moedas em cada cofre, 3 moedas no primeiro, 3 moedas no segundo, ele vai ter 6 moedas. Mas era 18. Então, acho que dá para colocar um pouco mais do que 3 em cada cofre. Será que se ele colocar 5 em cada cofre, ele vai ter colocado as 18 moedas? 5 moedas num cofre mais 5 moedas no outro, são 10 moedas. Ainda está longe do 18. Então vamos pensar em 10. 10 moedas num cofre, 10 moedas no outro. Mas se ele colocar 10 moedas num cofre e 10 moedas no outro, ele vai precisar de 20 moedas. Ele tem 20 moedas? Não tem, ele só tem 18. E se em vez de 10 eu colocar só 9? 9 mais 9, 18. Muito bem, então se eu tiver 2 cofres com 9 moedas em cada um, 2 vezes 9 é 18. Por que eu escrevi a multiplicação aqui? Porque a adição 9 mais 9 é a mesma coisa que uma multiplicação, 2 vezes 9. Então, 18 moedas divididas em 2 cofres vai dar 9 moedas em cada cofre, porque 2 vezes 9 é igual a 18. Assim, na aula de hoje, nós resolvemos alguns problemas de divisão e vimos formas de raciocínio, formas de pensar para resolver o problema. Você pode usar desenhos, você pode fazer toda a divisão como se fosse num jogo de cartas, distribuindo as quantidades, mas você também pode usar a adição ou a multiplicação para ajudar você a pensar no resultado. Nos vemos na próxima aula.